Tenho o enorme prazer de apresentar o Dr. Machado Caetano, desde conhecido de todos, com um currículo inegável. Vou só destacar algumas atividades em que é professor de catedrático titular da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, presidente honorário da Fundação Portuguesa da Comunidade Contracida e membro do Conselho Nacional de Luta contra a Droga e Toxicodependência, em representação do Conselho de Vereadores das Universidades Portuguesas. Em 2007 foi eleito sócio honorário do Deputado de Ministros Portugueses para o Parlamento da CIDA. Hoje, aqui na sua conferência, vai-nos falar de educação para a saúde e substituição para a sensibilidade, não é? Terá 20 minutos, seguirá um pequeno debate onde a assistência poderá aportar as questões que desejar. Professor. Sim. Queria agradecer o convite, Sr. Roberto, José Miguel Chagas, aos jovens que conheci em Sintra antes da conferência, que se lembravam de convidar para esta nossa reunião. E poderia lembrar só que o facto de estarmos atrasados não justifica que me roubem 10 minutos, os 30 minutos que tiveram, e portanto eu falarei 30 minutos, que é que vocês querem ter. É muito difícil falar em coisas fundamentais, e muito menos quando elas tratam de coisas movediças como é a educação e a educação da sexualidade. Mas a primeira afirmação que eu queria deixar é que não concebo a educação da sexualidade afastada da formação geral da pessoa humana no que diz respeito à educação cívica e à educação para a saúde. Penso que transformar a educação da sexualidade numa disciplina formatada que o professor se prepara ativamente durante não sei quanto tempo, depois vomitar debaixo do tempo uma série de conceitos para os miúdos, é tudo que pá erradamente aquilo que é a educação para a sexualidade. Portugal é um país muito carente de educação, como sabem. O país é tanto mais rico quanto mais rica foi a cultura do seu povo e a educação dos cidadãos. E em Portugal, de facto, nós não temos um nível cultural e educacional que vale a pena sublinhar como bom, é mau. É daí que muitas destas doenças ligadas à saúde pública estejam entre nós muito expressas, designadamente as que têm relação com situações sociais de risco, comportamentos de risco. Reparem só que somos campeões na toxicodependência, nos vários grupos profissionais, na ciberpose, hepatite B, hepatite C, alcoolismo, maus índices profissionais, gravidez não desejada, cancro de colo do útero, só para dar alguns exemplos que têm a ver com uma má formação educacional no que respeito aos hábitos sociais, aos hábitos de saúde, aos hábitos alimentares, aos hábitos comportamentais. E em relação aos jovens, de facto, os índices que têm sido levantados nos inquéritos que têm sido feitos à escala nacional são profundamente perturbadores. Para não falar de outras coisas, falamos do tabagismo, alcoolismo, toxicodependência e acidez. Gravidez não desejada, acidentes e outros. Reparem, todas estas situações que ocupam o primeiro lugar do conjunto de coisas perturbadoras dos jovens são
evitáveis. São evitáveis. E, portanto, nós não conseguimos perceber a economia que será investir francamente na prevenção, em vez de andarmos a correr atrás dos números. A educação para a sexualidade, como disse, faz parte da educação cívica e para a saúde as suas vertentes física, mental e social. E procura uma vivência sexual feliz e responsável, evitar a ISTs e evitar a gravidez não desejada. Aquelas concepções dos vários tipos de educação sexual, das pessoas que acham que só se deve ensinar a anatomia e fisiologia dos órgãos, ou a relação em si, ou a gravidez, ou o tabu do religioso, do outro, estão a deformar uma coisa que é tão simples quanto isto. Educar para a sexualidade é educar uma personalidade humana no sentido de assentar a sua vida em dois pés. Pé esquerdo e pé direito. Num é a autoestima, e no outro é o respeito pelos outros. Basta que nós eduquemos os nossos jovens, alicerçando neles a grande vontade de se autoestimarem física e psicologicamente, e por outro lado considerarem que o outro ser humano está um ser humano que deve ser respeitável, para considerarmos que efetivamente têm as bases para se poderem considerar educados também na área da sexualidade. Naturalmente que as DSTs são um alerta que veio chamar a atenção, particularmente depois da descida da gravidade, de não haver uma prevenção sexual. A educação sexual dos estudos dos seres humanos e a importância da sexualidade, historicamente, basta citar 3 ou 4 pontos. Primeiro, a Revolução Industrial que trouxe a mulher ao trabalho e a fez sair de casa de maior liberdade sexual. Por outro lado, obviamente, a pílula que veio destruir grande parte do meio da gravidez não desejada, daí a liberalização mais acentuada ainda entre os géneros da atividade sexual não reprodutiva. Depois, ainda por cima, os movimentos culturais do movimento hippie dos anos 60 e o meio de 80 vieram, na verdade, transformar a sexualidade numa coisa como se fosse desligada dos afetos e das responsabilidades de cada um de nós. E foi essa liberalização que foi interrompida pelo crescimento da SIDA. As coisas só se mudaram porque apareceu uma doença sexualmente transmissível que não tem cura e é mortal. Só por isso. Porque de outra forma estaríamos com certeza ainda a tocar guitarra e a fumar marijuana aí por todo lado. Portanto, os fatores associados são ao aumento das DSTs, são as situações sociais de risco, e é bem distinguir isto aos miúdos o que é uma situação social de risco e o que é um comportamento de risco. A situação social de risco depende não do indivíduo, mas da sociedade e da família. Ele é pobre, o pai é bêbado, a mãe droga-se. Essa criança está marcada por um sinal negativo do ponto de vista social e terá muito mais probabilidade de ter comportamentos de risco. Comportamentos de risco depende daquilo que o indivíduo decide fazer perante qualquer situação. A situação social é o enquadramento em que ele cresceu e o nível cultural que ele atingiu. Daí que as situações sociais são culturais, educacionais, materiais, a pobreza, a prostituição, a migração, preparem, por exemplo, entre nós, além da incidência destas catástrofes a nível dos imigrantes, a nível das classes pobres, visitam um bairro pobre de Lisboa e percebem perfeitamente o que é uma situação social de risco que agrava os comportamentos de risco. Já os comportamentos de risco no que respeita à sexualidade distinguem-se facilmente nestes pontos fundamentais. Ter múltiplos parceiros, ter relações sexuais não produzidas como preservativo, partilhar agulhas e seringas, gravidez e alimentação de mulher seropositiva, não cumprimento das precauções universais. Isto são comportamentos de risco no que respeita às ISTs, que é do que estamos a falar. Situações que têm a ver com um comportamento individual que leva a aumentar a probabilidade de ter uma infecção sexualmente transmissível e as suas consequências. Acrescidas ainda na relação anal e se existem feridas na região genital. Obviamente, por causa do reto, está menos preparada que a vagina ou do que a boca, com as secreções de defesa são diferentes, e por outro lado, a existência de feridas será naturalmente um fator a acrescentar. Mas de facto, como eu diria, a SIDA mudou tudo. E ainda continua hoje a ser um problema, um motor de grande preocupação na educação da sexualidade. Muitos pais só se convencem da vantagem dos filhos serem educados e preparados para os confrontos que a sexualidade põe, quando falamos da SIDA, que é uma doença mortal, quando falamos que a menina vai ficar grávida aos 12 anos. Só nessas circunstâncias é que eles entram. Depois vivemos num país, ai meu Deus, quer dizer,
abre a televisão. A propósito da televisão, há pouco falava-se. Os miúdos passam muito tempo na televisão. O inquérito recente de miúdos adolescentes e pós-adolescentes refere-se 3 a 4 horas diárias na consulta a canais eróticos. É muito tempo. É um erotismo muito prolongado. Portanto, temos que chamar a atenção que ter a televisão no quarto é outro fator de risco que não está aqui no documento. Tomem atenção. De facto, Portugal é um país com pessoas muito pouco dedicadas à fidelidade. Vejam-se este para 3 e percebe-se perfeitamente que o número de portugueses infiéis é muito elevado. E depois 80% não usa preservativo, 39% é mais uma presença sexual, 38% querem jogar os grandes com SIDA. Só 8% reagem a comportamentos sexuais de risco. 40% acredita na transmissão de VIH por insetos. É o português típico, cuidado com a fuga, cuidado com a barata, e depois tem relações com preservativo. Portanto, este nível cultural básico é baixo, muito baixo. Bom, e as raparigas e as jovens, quer dizer, vamos lá olhar bem claramente isto, para mães e professores e professores. As nossas jovens estão afundadas. Este inquérito fidedigno da Sociedade de Ginecologia em Portugal mostra que entre 15 e 19 anos, 34% das jovens não usam preservativo, contraceptivo, 31% recorrem à pílula de emergência, 10 são grávidas por acidente que sentaram no banco de jardim e ficaram grávidas. E 10% dessas recorrem ao aborto. Estes números são uma vergonha nacional. Portanto, vocês, qualquer pessoa que seja contra a educação da sexualidade, a educação para a saúde, a única coisa que tem que fazer é lembrar estes números. O que temos que fazer é prevenir através da educação. Então, o que fazer? Estamos a falar de IST, estamos a falar da parte negativa da sexualidade, a parte que assusta, daquela parte que há pouco se refere aqui como a parte higienista e sanitária da educação da sexualidade. Prevenir novas infecções, diminuir o impacto da epidemia nos infectados e famílias, promover a solidariedade. E depois, entre nós, de facto, se olharmos os dados de Dublin de há uns anos atrás, vemos que nenhuma das premissas que foram lançadas neste convênio de que rapidamente teríamos a educação da sexualidade, teríamos o apoio aos toxicodependentes em terapias de substituição, teríamos uma informação relacionada com o acesso à terapêutica dos jovens infectados e dos pessoas infectadas com o VIH, isto não aconteceu. Portanto, há uma decalagem, fazem esses convênios, fazem essas combinações e depois o dinheiro para a educação, como vocês sabem, é muito mais fácil o dinheiro para outras coisas do que para a educação. Os objetivos seriam, de facto, prevenir as novas infecções, reduzir os efeitos negativos da epidemia da SIDA e promover a solidariedade. E aqui já estamos a falar um pouco da educação aplicada às DSTs. Enriquecimento individual, estamos a falar do enriquecimento da personalidade, da pessoa, do seu conjunto, da sua parte psicoafetiva, da sua parte relacional. Motivação versus compulsão, ninguém vai obrigado a lado nenhum, e naturalmente promover a solidariedade como um dever desde a mais pequena eternidade. E entre nós, só para dar uma perspectiva daquilo que é hoje o prato forte quando se fala da sexualidade, que é a prevenção dos DSTs, a prevenção da SIDA e da gravidez, diríamos que deveríamos nos focar muito em Portugal nas mulheres jovens heterossexuais e toxicodependentes. E nas mulheres em particular. Nós, homens, queremos, quer não, quem dominam não são as mulheres. Nós sabemos que não, mas temos que lembrar da mãe, quando nós somos pequenos, era ela que mandava. E depois, quando namoramos, procuramos ser gentis às vontades da menina. E depois, quando casamos, nós julgamos que mandamos, mas não é bem assim. E depois, já quando somos idosos, são sobretudo as filhas, as noras, as genras, como se costuma dizer, que tomar conta também. Portanto, elas são, de facto, um motor grande. E um motor que tem uma obrigação especial de ser sensibilizada para estas coisas mais importantes na educação dos jovens. São isso, o sexo, as drogas, o álcool e o tabaco. Essas são, de facto, situações que nós não podemos deixar de esquecer. E por outro lado, também a todos os lados que há postas destes alegados morantes com o açúcar e dos hambúrgueres, só fazem mal. Podíamos dizer assim, tenha relações, mas atenção, olha, o vírus da SIDA pode estar por aí. Vamos também teorizar um bocadinho, sem exagerar. Mas, ao menos que saibam como é que os vírus da SIDA e outros se transmitem, como é que uma rapariga pode engravidar. Em relação heterossexual, em relação a qualquer que seja a via oral, vaginal ou anal, em relação ao homossexual, da mãe para o feto, e bom.
para o bebê e também no aleitamento, materno, não ter infectável, e que se quiser infectar mais rapidamente é injetar-se, porque é realmente quase seguro, a 100%. Ainda que os riscos de infecção sejam variáveis, nós podemos dizer que todas as roletas russas que traduzem numa relação sexual podem permitir a passagem, não é só do vírus da SIDA, isto não é, do vírus do papiloma, do todo o cancro de colo de útero e muitas outras agentes de transmissão. Nas escolas, os meninos perguntam muito pelo beijo. E o beijo? E o beijo? Não. Nós não podemos proibir tudo, nem podemos assustar de tudo, e nem nos podemos assustar muito. Portanto, podem-se beijar à vontade. O que nós temos que dizer é que vejam lá quem é que beijam e como é que beijam. Um beijo de uma hora é muito longo e pode transmitir alguma coisa. Um beijo mais moderado pode transmitir menos. E com este gracejo, chamamos a atenção sempre limite. Sempre limite. Mas chamar a atenção que outras coisas podem transmitir, a tuberculose, o vírus deve estar em a mononucleose, o herpes, etc. Bom, a epidemia mundial continua a crescer, não vou falar muito sobre isso, só direi que no último ano cerca de 3 milhões de crianças foram infectadas com menos de 15 anos. Portugal continua orgulhosamente só na Europa, discutindo sempre no primeiro lugar, pelo segundo lugar, está a Estónia, está Portugal, está a Ucrânia, mas nós estamos sempre em primeiro lugar. Nestas coisas não gostamos de perder os pergaminhos. É pena que isto não seja passado também quando falamos do campeonato da Europa, de futebol. O futebol da Europa tem sobre a SIDA a incidência mais elevada, a prevalência mais elevada, o menor número de indivíduos testados, o diagnóstico mais tardio e a maior transmissão heterossexual. Portanto, acabou, neste momento, a faixa mais agredida pelo vírus da SIDA é a faixa heterossexual. Não são já os homossexuais. Se virmos em conjunto desde o início, claro que os homossexuais têm um número elevado, os toxicodependentes também, mas neste momento a transmissão heterossexual, a transmissão entre os jovens e entre os idosos, porque neste momento o Viagra veio trazer o facto de a possibilidade da Maria com 70, 80 anos em casa ser infectada por um Manuel que aos 70 anos vai às meninas e leva o vírus para casa, é uma realidade. Portanto, as faixas etárias da SIDA alargaram-se brutalmente. Vejo miúdos com 12 anos infectados, mas vejo com 70 e tal anos, 80 anos infectados. Portanto, como veem aqui, os toxicodependentes desde o início têm uma porcentagem maior, mas em cada ano a prevalência já é maior dos heterossexuais do que dos toxicodependentes. De facto, falando em toxicodependentes, é outra área educacional associada à sexualidade. Então, nós diríamos que a inoculação de VIH por equipamento infectado é uma transmissão direta, mas a grande maioria dos toxicodependentes prostitui-se para arranjar dinheiro à droga e, naturalmente, estando infectado, é um difusor do VIH com grande intensidade. É evidente que o ideal é prevenir a toxicodependência e, quando não se consegue, pelo menos fazemos terapêuticas de substituição nesse sentido. E em relação à mulher, claro que nas jovens temos que muito cedo começar a falar da gravidez e das DSTs e das consequências de uma vida sexual pouco saudável, e é indispensável alertar as crianças desde o início. As mulheres estão cada vez mais num grupo alargado de infecção. Em África, praticamente é meio por meio. Na Europa e no mundo mais capitalizado, a droga, há dinheiro para comprar a droga, logo a toxicodependência é um fator de risco que não existe praticamente em África. Da mesma forma, existe muito menos homossexualidade em África. A gravidez não desejada é um problema que tem que ser abordado com muita atenção. Aliás, eu já estava a uma conferência sobre esta temática, mas sobre aqui, mas de qualquer forma, deixa mais a atenção que temos uma porcentagem elevadíssima de jovens que se deixam engravidar sem querer, com problemas depois da pior ordem que possam conceber em termos psicológicos, familiares e sociais. Já temos que falar agora da educação da sexualidade na população da SIDA, claro que é importante, ainda que depois falaremos da educação da sexualidade sem temores da SIDA. Muitos dos nossos adolescentes iniciam a atividade sexual sem nenhuma formação, sem estarem, pelo menos, informados, já não digo educados, porque existe uma grande diferença entre estar informado e educado, e a educação da sexualidade esquece muitas vezes que não é propriamente ensinar a fazer amor ou ter relações. Todos sabem aqui que já tiveram relações, não tiveram lá o pai, ou a mãe, o tio, o padre, o médico ao pé, quando tiveram a primeira relação. E os jovens vão estar sozinhos quando tiverem a primeira relação. Portanto, eles têm que estar preparados para entender que a sexualidade não é só a relação sexual, por um lado, e por outro lado não tem nada de tabu ou de extraordinário. É uma atividade completa do ponto de vista psicoafetivo,
deve ser valorizada como uma das facetas mais extraordinárias dos seres humanos, na sua sexualidade, no seu lado afetivo, sensorial, afetivo, psicológico e físico. Sabemos que a sexualidade invadiu os mídias, é campo da análise científica, deve ser objeto de uma política governamental, como se pretende que tivesse sido em Portugal há muito tempo. É uma componente positiva ao longo de toda a vida e não só para a reprodução. Pobres são aqueles que ainda estão a pensar isto, e daí muitas vezes a vantagem de não associar fatores de ordem religiosa à educação da sexualidade e à educação da saúde. A educação sexual pode ajudar a proteger os jovens de alguns potenciais riscos da atividade sexual, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que adaptar, nós que estamos ligados, todos nós, à educação, adaptar as intervenções à idade, ao desenvolvimento, começar cedo, fazer educação pelos pais, de preferência da própria escola, educar em pequenos grupos, fazer uma formação intensiva e repetitiva, desenvolver a autoestima e a capacidade de negociar, o uso do preservativo e fazer maior investimento na prevenção. Chamar a atenção que mais de 10% das mães do mundo são adolescentes. Portanto, isto tem um significado importantíssimo de como é importante começar cedo. Quando, no momento em que o menino e a menina veem que um tem menino e outro não tem. É a altura certa de começar a falar destas coisas. E depois fazê-lo de uma forma progressiva e não castrante, digamos assim. Naturalmente é importante chamar a atenção que em cada 3 minutos há 2 casos de infecção de SIDA em jovens, é sobretudo uma DST, a infecção é cada vez mais precoce, porque os jovens começam mais cedo a sua relação sexual. O abuso de incesto é uma área que não vale a pena desenvolver, que é importantíssima. Infectavam-se muitos deles na infância e adolescência. Há uma resistência grande à discussão aberta da sexualidade e muitos jovens ainda não iniciaram práticas sexuais, o que significa que nós poderíamos agarrá-los quanto antes. E na parte segunda e parte final da minha conferência, falaremos então da educação da sexualidade. Acho que a verdadeira educação sexual não é de facto a anatomia, nem a fisiologia, nem o ensinar a ter relações ou não se infectarem com si. É educar a capacidade de amar. A sexualidade é uma característica alargada de sentimentalidade humana, que tem que ver com o afeto, tem que ver com a expressão. Pode ser dar a mão, pode ser dar um beijo, pode ser ter uma relação, mas aquilo que se sente é completamente diferente. Costumo citar 2 adolescentes a passear na rua, sob chuva torrencial, um está apaixonado e outro não está. O que está apaixonado vai olhar para a chuva, o que não está apaixonado vai a correr para a chuva e vai dizer ao amigo, anda depressa se não molhamos todos. E o outro está apaixonado há pouco tempo, vira-se para o amigo e diz, devagar, tu não vês como é bonita a chuva. Portanto, esta faceta tão simples, que se exprime nos versos, na poesia, na música, no sorrir, no encarar a vida, traduz que a sexualidade é muito mais, mas muito mais, do que a simples relação sexual. E é isso que temos também de fazer sentir aos miúdos, e eu tentando dar de uma maneira muito forte. Mas a prevenção não é só da cifra. Nós desejamos que eles cresçam para uma sexualidade responsável, evitando a gravidez não desejada, o aborto não seguro, as DSTs e todas as formas de violência e coerção. É a altura de falar da prostituição, da violência, como um fator educacional importante. Até aí para os professores, mas afinal o que é que vamos dar? É uma disciplina? É um professorzinho? Como é que é? É uma educação conjunta da própria escola, com distribuição de tarefas, de teatro, de discussão, de temas, de conferências, abordando os vários aspectos relacionados com a educação cívica e com a educação para a saúde. De uma maneira sem limites, abrangente. Como estou a fazer aqui, falar das coisas encadeadamente. Mas tem que se falar, naturalmente, do crescimento humano, do desenvolvimento de comportamentos, ao longo da vida, das relações humanas, da autoestima, o desenvolvimento da personalidade, a dinâmica de grupos, a tomada de decisões e, sobretudo, discutir com eles. Ensinar é discutir sobre a informação e arrumar ideias. Isto é que é educar. E então discutimos o quê? Sentimentos, valores, a ética, as relações interpessoais, as decisões relacionadas com o género. Isto é fundamental. Esta é a base verdadeira da educação da sexualidade. Por outro lado, o educador tem de fazer todos os dias ou frequentemente uma análise. Se é ou não esta fotografia da tolerância, do respeito pelos outros, da congruência e da empatia.
Se o educador não for isto, é melhor mudar de profissão para ele fazer outra coisa igual. Mas se não tiver estas qualidades que estão a desenvolver, com certeza não vai ter bons resultados. Os objetivos da educação da sexualidade é chamar a atenção da componente positiva que ela representa na vida de uma pessoa. Por outro lado, chamar a atenção das diferentes expressões da sexualidade ao longo da vida. O respeito da pessoa do outro. A promoção da igualdade e do direito à diferença. A importância da comunicação e o reconhecimento do direito a uma maternidade e uma sexualidade individual, responsável e feliz. Por outro lado, é indispensável também desenvolver nos jovens a autonomia e a liberdade de escolha, dar-lhes ocasião para atitudes responsáveis, recusar a violência, o domínio e a exploração e, naturalmente, promover a saúde. No fundo, o grande objetivo da educação para a sexualidade é contribuir para uma vivência mais informada, mais gratificante, mais autónoma, logo mais responsável da sexualidade. Envolver os jovens, a educação para os pais. Ter informação pertinente e compreensiva. Eliminar barreiras. Dar poder aos adolescentes. Nenhuma educação de jovens será educação se eles não forem parceiros do processo educativo. Eles têm que estar connosco desde o princípio. A ajudar-nos a elaborar, a discutir, a programar, a melhorar no próprio processo educativo. Mínimo 7 anos de educação, com informação sexual e serviços de apoio, rever e corrigir políticas que se adaptem aos adolescentes, envolvendo os conhecimentos, sentimentos e atitudes, desenvolvimento das capacidades individuais. Este é o meu programa. Este é um programa que eu defendo como um programa pedagógico na educação da sexualidade. Nos conhecimentos, as dimensões da sexualidade, naturalmente, os órgãos e funções, as ideias e valores da sexualidade, os problemas possíveis. Depois dos sentimentos e atitudes, a aceitação do corpo sexual, o prazer, a afetividade, a atitude não sexista, a aceitação, a não discriminação e a prevenção da doença. Nos desenvolvimentos das capacidades individuais, decisão e recusa. Eles têm que aprender a dizer sim e a dizer não. Comunicar, o vocabulário, pedir ajuda, identificar apoios. Quantas grávidas jovens eu atendi no meu consultório porque não tiveram durante os primeiros 3, 4 meses de gravidez ter espaço de confiança a falar ao pai ou à mãe que já não tinham pedido e estava a barriga a crescer. Saber pôr os problemas, saber pôr as questões. Depois devemos envolver os jovens e os centros dos serviços que os atendem devem satisfazer todas as necessidades. Nós devíamos ter consultas sem ser castrantes, devíamos ter centros de apoio. A própria Fundação que estou ligado criou os CAOs, Centros de Aconselhamento e Orientação de Jovens, onde há sempre alguém disponível. Temos que estar disponíveis e prontos, sempre. Eles têm que ter um espaço onde possam afrontar todos os seus problemas de saúde, os seus problemas psicológicos. Devemos envolver os jovens, fazer naturalmente o aconselhamento sem julgamentos. Os sítios de aconselhamento devem ser acessíveis e confortáveis. As articulações devem ser eficientes com outros serviços. E para pais e educadores, ao terminar a videoconferência, diria que para fazer tudo isto é preciso que os pais e os educadores eduquem. A grande diferença entre educar e informar. Somos um país de informados, mal informados, com os conhecimentos que os portugueses têm sobre o VIH-Sida. Mas se forem ao estrangeiro, a qualquer lado da Europa, e virem uma passagem de peões, e verificarem quem passa nos sinais vermelhos, enquanto que os muitos que ficam parados não atravessam, senão quando acende verde, procurem essas pessoas que acabaram de passar o vermelho e falam português, que não são portugueses. Já uma vez, mais de uma vez que isso, Virgínia, essas pessoas pensaram, desculpa, se calhar não parou, passou no sinal vermelho, mas passei depois. Mas sabe que não devia passar sério. Sério, mas passo. Porque eu estou informado, mas não estou educado. É a diferença de estar informado e estar educado. E se estar informado é ter conhecimento de uma coisa. Estar educado é aproveitar essa informação, fazendo de facto a sua utilização no sentido certo. Pais e educadores devem dar bons exemplos. Não deve ser o menino não tem mais de 3 namoradas cada vez, tem só uma. O pai tem 3. Não dá. Portanto, um exemplo. O bom exemplo, que é uma coisa que entre nós falta, basta olhar para os políticos e perceber a vergonha que é dos exemplos nacionais. Bom, a autoestima. A autoestima é crucial. O menino teve 11 valores na escala 0 a 20 e o pai diz: és burro, pá, não passa dos 10, 11. E o certo é dizer: bravo, filho, estás ótimo, já tiveste 11,
qualquer dia até tens 12. Portanto, isto é motivar. E não conseguimos educar os jovens se não os motivarmos. Se não lhe damos sensibilidade positiva para a vida. Sensibilidade positiva para o corpo é tal coisa do masturbar-se. Eles devem ter gosto de tomar o seu banho, gosto de se acariciar a si próprios e podem se masturbar à vontade. Há anos, na Universidade do Porto, eu estava a fazer uma conferência deste tipo, os jovens com um grande debate sobre a sexualidade, que eu li exatamente isso. Masturba-se, pá. Não se infecta, mas não masturba. E na mesa estavam vários intervenientes e estavam descampados. E eu fui para o lado e disse, bom, vamos lá ver o que é que vai suceder. Quando acabei a minha conferência de falava ao Sr. Passo, o Passo começou logo por dizer assim, Sr. desculpe, realmente eu tenho que fazer um comentário à sua afirmação sobre a masturbação, mas não é bem como o senhor disse. Estavam para os professores universitários, para os jovens, e eu senti-me como é que está a acabar. O professor, no meu tempo, dizia ele, no meu tempo, dizia-se que não, que a masturbação fazia mal aos miúdos, até dizia, olha, o teu miúdo anda com olheiras, pá. Eu dizia lá, o que é que se passa? E eu fiquei confrontado. Mas nós, na vida, devemos ter coragem de defender os nossos pontos de vista. Sabe o que é que eu respondi? Eu disse, nossa, senhor, se calhar no seu tempo não fazia uma coisa bem feita. Não há como desmistificar estas coisas. Para que eles pensem masturbar-se. Portanto, não deixem de ser simples nas coisas simples e ser realistas. Bom, sensibilidade positiva para o corpo. Estimular a tomada de decisões. Então, tomada de decisões é ajudá-los de princípio a tomar uma decisão certa. Não escolhes, não tens. Escolhes, tens. Decisão. Confiança e fazê-los sentir normais. Para terminar, 2 estradas que oferecem aos nossos jovens. A do conhecimento, que leva à saúde e a uma sexualidade feliz e responsável, a da ignorância, que tem como riscos maiores, naturalmente, o alcoolismo, a toxicidade, etc. Para terminar, é fundamental realizar um plano cuidadoso, realizar, avaliar, modificar, realizar de novo até realizar bem. Pensemos que a sexualidade é uma companheira ao longo de toda a vida, temos que lembrar esta realidade e termino com uns quadros e umas imagens do livro de arte, que fala de sexualidade, como aqui a visita dos miúdos em Londres, numa escola pré-primária e primária, a visitar o local onde os meninos estão antes de nascer. É muito simples, entram pela vagina, vão até ao útero e vêm lá a criancinha. Portanto, esta maneira tão simples de mostrar as coisas e perceber que a sexualidade vai ao longo de toda a vida. Vai na adolescência, vai na jovem adolescente com os problemas mais complicados do ponto de vista psicoafetivo, vai para o homem maduro que naturalmente testa com o olhar muitas vezes o género oposto, atinge-se pela idade fora como um culto que pode ser mantido e, para terminar, diríamos que a educação sexual é a educação dos afetos, é ensinar a curtir a vida no equilíbrio feliz entre a autoestima e o amor por alguém. Dizia-se Castelo da Gama, quantas horas perdi, foi por ti que as perdi, vai o meu coração repetir a lição, quantas horas perdi, foi por ti que as ganhei. Quer dizer com isto de educação, que é repetir, mas que nós ganhamos sempre. Porque, de facto, para uma ligação afetiva positiva, uma sexualidade mantida, com alguns frutos bonitos como este, é preciso aceitar que educar é ganhar sempre. Obrigado. Se alguém quer dar alguma questão. Bom dia a todos. Obrigada, professor, por esta magnífica palestra. É sempre um prazer ouvi-lo e revê-lo. Gostava de fazer a seguinte questão. Como professora também, de uma outra área, muito mais tecnológica, da área das TIC, muitas vezes vejo-me confrontada com situações imaginadas em algumas escolas, como por exemplo a deficiência. Eu gostava de saber, professor, como é que como é possível alertar os outros professores, os outros docentes para a educação sexual no contexto de pessoas com menos capacidades que outras? Muito obrigado pelas suas palavras. Eu penso que tenho tido a oportunidade de conhecer alguns projetos que têm a ver com a educação nesta área de surdos, cegos,
Eu acho que só o que difere fundamentalmente são os meios de comunicação. Penso que eles são, como outros jovens, dotados da capacidade de entendimento. Estamos a falar de pessoas com um nível intelectual suficiente para entendimento e, sobretudo, déficit visual ou auditivo. Aí eu penso que é mais um meio de comunicação que é variável. Já é diferente quando são as atividades cognitivas que estão em marcha, que estão afetadas e existe um atraso mental. Para os atrasados mentais, a problemática é muitíssimo mais complicada e implica, na verdade, toda uma adaptação tecnológica de metodologias de ensino que, apesar de tudo, muitas vezes não são eficientes. Mas a incapacidade crítica de muitos jovens com deficiência mental leva a que a sua sexualidade cresce de uma maneira difícil, de uma maneira complicada. Muitos educadores têm visto em alguns centros, e lá fora também, em que os próprios educadores têm que ensinar os jovens, por exemplo, a masturbar-se. Têm que os ensinar a conter-se e a ter prazer neles próprios, com a enorme dificuldade que há de entender como é que este processo é feito. Eu vi uma vez um filme, Culpa Não Esquece, de uma criança deficiente, gravemente psicomental, em que a própria mãe que o ajudava a masturbar. Portanto, vejam até que ponto pode chegar a complexidade da relação dos afetos mentais, psicológicos e físicos na relação com crianças com déficits deste tipo. Mas, portanto, aos educadores cá pôr em marcha, na minha perspectiva, e eu não sou especializado nessa matéria, mas tenho ouvido o suficiente para entender que há pessoas e instituições com metodologias estudadas e adaptadas à educação das crianças deficientes. Bom dia, muito obrigada. Eu gostei muito de ouvir as palavras da colega. É sempre um prazer. E aprende-se sempre muito, professor. E eu gostava de fazer uma pergunta específica, mas realmente eu trabalho em educação sexual há uns anos e há uma pergunta que não é fácil, mesmo quando se procura na internet, encontrar informação. E eu reparei nos seus diapositivos que tem um diapositivo que eu acho que contém informação muito poucas vezes divulgada, que é o risco dos vários comportamentos. E que é uma coisa que os jovens, porque eu trabalho mais com os jovens, mas acho que em todas as idades as pessoas querem saber, são os riscos relativos dos vários comportamentos, não é? Porque eu acho que os jovens correm muitas vezes também o risco de estar entre é tudo proibido, como o professor também tocou, e então nem vale a pena eu prevenir, porque posso sempre ser infectado. E um risco, um comportamento que muito poucas vezes é falado, é o do sexo oral, mas quando é boca-vagina. Porque quando é boca-pênis é muito falado e a proteção é falada, porque é preservativo masculino. Mas há menos risco, gostava que o professor situasse esse tipo de comportamento nos vários comportamentos de risco que elencou. E também comentasse um pouco porque é que isto é tão pouco falado e informado. Obrigada. A sua questão é uma questão importantíssima. E eu vou já explicar porque este diapositivo estava ali por lápis meu, porque não devia ter posto. Porquê? A não ser que a discussão mais centrada em técnicos, você de educação também, obviamente. E por isso eu acabei ontem para deixar ficar. Mas se calhar ninguém pega disto. Pensei eu. Mas felizmente que alguém pegou. Porquê é que normalmente não se fala da probabilidade de transmissão ser maior na injeção intravenosa, ser maior na relação sexual em que o parceiro é o parceiro receptivo do que o parceiro ativo, etc. E há um escalonamento ali de probabilidades de transmissão. Porque cada vez que há uma atividade de risco, o risco é 50-50. É a roleta russa. Cada vez que se dá ao gatinho, dispara ou não dispara. Cada vez que se tem uma relação com probabilidades de infecção, o vírus passou ou não passou. Se pegarmos em
10.000 casos, que era aquela estatística, vemos que em certas circunstâncias só acontece em um de 10.000 dessas situações. E que noutras aparece, por exemplo, em 100 vezes em 10.000. A probabilidade é, portanto, variável. Mas não costumamos dizer isto, porque leva muitas vezes à convicção de dizer, pá, isto é bestial, estou agora só faço assim. Porque assim estou mais seguro. Isto é tão raro, tão raro, tão raro. Foi aquilo que se passou nos Estados Unidos. E, portanto, passaram os educadores a retirar das suas comunicações o grau de probabilidade de risco. O risco é sempre possível. E o risco é 50-50. Infectas ou não te infectas. Estatisticamente, vemos que é diferente. Porque a mucosa vaginal e a mucosa vulvar é muito menos rica em secreções infectantes, a não ser que seja muito próximo do período menstrual. Portanto, existem muito menos vírus ativos, como também na boca. Porquê? Porque as secreções vaginais e uterinas têm atividade antiviral. Não mata todos os vírus, mas são desinfetantes. A saliva tem uma série de enzimas proteolíticas que destroem os vírus. E até o ácido, muitas vezes, em atos sexuais, em que o próprio esperma é deglutido, o estômago com o ácido clorídrico destrói não só as células, como destrói também os vírus. Portanto, a probabilidade de infecção é muito menor do que numa mucosa retal, que não tem nenhuma adaptação pela própria natureza, não foi feita, passo o termo, para relações sexuais, e, portanto, tem uma vulnerabilidade à transmissão de vírus muito mais elevada do que a mucosa vaginal. Portanto, duas respostas são estas. Primeiro, a comunicação do grau de probabilidade não é educativa, é informativa. E muita gente não tem preparação para receber esta informação. Primeiro ponto. Segundo ponto, a relação sexual oral. Homem-mulher, sendo a mulher passiva e o homem o ativo, o cunnilingus, nessas circunstâncias a probabilidade é muito baixa. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Então, se calhar, vamos terminar por aqui. Encontramos às 14h15 aqui. Existem aqui os bares do C6 e também ali do C5, disponíveis também a 7 refeições, temos aqui todo o ponto que também serve depurado pelas ilhas. Encontramos então às 14h15 e já mais uma vez quero agradecer a sua presença. Muito obrigada.